Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Brasil pode ser punido se não prender Putin. É isso mesmo. O governo brasileiro pode ser punido pelo Tribunal Penal Internacional ou pela ONU, caso o presidente da Rússia, Vladimir Putin, participe presencialmente da próxima cúpula do G20, que será realizada no Rio de Janeiro em novembro de 2024. Isso porque o país estaria sujeito a sanções caso descumprisse a ordem de prisão vigente contra o líder russo, como sugeriu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Noticiário de Portugal denuncia a ditadura no Brasil. Veja o vídeo. Sem ter cometido nenhum crime, sendo afastado por mera jogada política do Poder Judicial, que assim afasta aquele que é considerado o mais popular presidente da história do Brasil. É o primeiro presidente inelegível sem praticar corrupção, quando, por exemplo, o atual presidente Lula foi condenado em várias instâncias e isso não o impediu de estar agora na presidência. 2 pesos, 2 medidas. Agora, Jair, o mito, o capitão do povo, o presidente mais amado de sempre do Brasil, fica de fora das eleições até 2030, numa altura em que não há palavras para descrever o abismo em que o Brasil mergulhou. Censura, jornalistas sem voz, silenciados à força, com redes sociais deitadas abaixo, contas bancárias bloqueadas, passaportes cancelados. Televisões emblemáticas e carismáticas como a Jovem Pan são mandadas fechar pelo Ministério Público. Presos políticos e detidos sem os devidos processos legais. Pessoas inocentes a usar tornozeleira eletrónica. Deputados federais condenados a penas de prisão por apenas exprimirem a sua opinião. Deputados com mandados cassados por, imagine-se, possíveis fraudes no futuro. Isto é real, aliás, é surreal e está a acontecer no Brasil. Um Brasil que recebe ditadores sanguinários que visitam o país agora, em pleno 2023, com honras de chefes de Estado. Juízes do Supremo que assumem luta pessoal contra a direita, contra o bolsonarismo, assumem que tudo fizeram para deitar abaixo o anterior presidente. Os juízes sem qualquer imparcialidade. E um presidente da República no Brasil atual que jurou vingança, que se orgulha em ser comunista e que está empenhado em destruir a família, dividir a sociedade, causar o caos e eliminar opositores um por um. Esta é, resumidamente, toda a genética autoritária da nefasta esquerda, encarnada num homem, Lula da Silva, que roubou o Brasil como ninguém e vai agora destruir e desmatar e arruinar o que resta do país, com a cumplicidade ainda por cima de vários conservadores liberais que se acovardaram e que tornaram este pesadelo possível. Alexandre Garcia comenta artigo sobre os 9 meses de governo Lula. Veja o vídeo. Que saiu em 38 jornais. É sobre a impressão que a gente começa a ter no 9º mês de governo Lula. O que esse 9º mês vai parir, né? Tá parindo o quê? Já sentou a poeira das eleições e de início de governo. E chegou setembro, o 9º mês da atual administração federal. Na porta de setembro estão batendo prefeitos, principalmente do Nordeste, onde Lula saiu vitorioso. Estão cobrando, assim, meio frustrados, porque ajudaram bastante. E agora querem ser ajudados. E cadê a grana? Né? A grana está indo tudo para o Centrão, né? Das janelas da Faria Lima, em São Paulo, que é a avenida do financeiro, das finanças, já se vê em rostos surpresos, apreensivos e talvez arrependidos por terem assinado a tal Carta pela Democracia. A Carta pela Democracia é um primor de ficção. Porque, primeiro, faz uma narrativa do passado, dando justiça, dando razão àquela frase bem espirituosa do então ministro da Fazenda de Fernando Henrique, Pedro Malan, né, que disse que aqui no Brasil até o passado é imprevisível.
É porque se muda o passado. É mania soviética de mudar a história. A picanha não se coletivizou. E essa pode ser a pior parte. Porque pega, supostamente, naqueles que acreditaram que viria a picanha, né? A favor do governo, não há restrição de uma pandemia, e ainda há o fato de que a mídia é sempre anti-Bolsonaro, desde que ele entrou na política. E, por consequência, né, age pró-Lula. Isso gera notícia a favor do governo e emudece a saudável crítica. Mesmo aqueles que dentro da mídia tradicional gostariam de criticar, eles ficam quietos para garantir a folha de pagamento no fim do mês, para não serem mandados embora, né? De um modo geral, o jornalista é a esquerda, vem da faculdade essa esquerda, porque o professor, em geral, é a esquerda e faz a cabeça do futuro jornalista. Isso não é de agora, não. Isso já tem, no mínimo, 40 anos. Né? No entanto, números não são opiniões, mas fatos. Em julho, os crescentes gastos do governo federal já superaram a decrescente arrecadação, em 36 bilhões. Agora imagine, para o ano que vem, que é um ano eleitoral muito importante, que a prefeitura é a base, o município é a base. Para o ano que vem, ano eleitoral, faltam 168 bilhões, segundo a ministra Simone Tebet. Claro que quem pagará isso somos nós. O arcabouço, eufemismo para o arrombamento do teto de gastos, vai permitir no ano que vem um acréscimo de 129 bilhões nas despesas. E o governo quer uma reforma tributária que o permita arrecadar mais, óbvio. O governo até já liberou aí 5 bilhões nessa semana de emendas, mas vai junto assim um avisinho, olha, se vocês não aprovarem aumento de arrecadação, não vai dar para liberar mais emenda. O que é aumento de arrecadação? É você pagar mais imposto. O governo quer cobrar mais dos mais ricos. Só que você vai cobrar lá em cima. Quem são os mais ricos? São os grandes empresários, os grandes banqueiros, que tem um monte de empregado, que emprega muito, que produz muito. Vai chegar lá embaixo, vai derramar para baixo o imposto. Aí é na hora que a gente compra alguma coisa que vai pagar o imposto. Vai ter mais imposto embutido, o preço vai subir. A inflação sobe. Desvaloriza o dinheiro que você recebeu no fim do mês. Não? O consumidor vai pagar o imposto que estará embutido nos preços. Quer cobrar do assalariado agora 3 vezes mais imposto sindical para garantir a boa vida das cúpulas sindicais que apoiam o governo. Assim como voltar ao antigo sistema de contratar publicidade estatal em troca de apoio. Eu estou dizendo um eufemismo, né? É comprar a mídia botando publicidade do governo, publicidade oficial. Eu sempre disse, o governo não precisa de propaganda, quem precisa de propaganda é sabonete. O governo precisa fazer boas obras, boas ações, prestar bons serviços. Essa é a grande propaganda de um governo. Na Câmara, aí vem o outro lado. É grande animação em torno de uma reforma administrativa que limite o inchaço do Estado. O governo não quer porque sua ideologia é do Estado grande, se impondo a uma nação fraca e obediente, uma nação dependente. Cada vez que eu vejo um eleitor dependente das benesses do governo, eu vejo que é um eleitor de voto podre contra a nação, né? A favor do Estado, contra a nação, a favor dos políticos. Lula já expressou sua admiração ao sistema chinês, onde o governo fala e o povo cala. Na política externa, há muitas viagens, mas parece ser só isso. A desta semana é a 13ª, indo à Índia. A ideologia atrapalha. Até a Human Rights International criticou o governo Lula por suas omissões
ante as agressões aos direitos humanos na Venezuela, Cuba, Nicarágua, China e Rússia. Gente, eu esqueci de escrever aqui que deveria criticar também o ministro de Direitos Humanos do governo, que nunca foi visitar os presos políticos na Papuda e na Colmeia. Foi visitar os presos comuns lá em Natal. Pois é, professor. A tentativa de impor Maduro na reunião regional em Brasília pegou mal até ante o esquerdista chileno Boric. As declarações do presidente sobre o conflito Rússia-Ucrânia têm sido desastrosas. Isso eu falei da política externa também. Enfim, terminam-se as preliminares e já é tempo de medir resultados. Nota-se muita propaganda e um sinuoso rumo político, junto com a inútil tentativa de fechar contas com gastos subindo. Ao chegar setembro, as expectativas criadas começam a gerar frustrações pela constatação de que o governo atual está menos parecido com os outros 2 mandatos de Lula e mais semelhante aos períodos Dilma. De Brasília, Alexandre Garcia. Já outra matéria na tela. Urgente. Exército confirma afastamento de Mauro Cid. É isso mesmo. O Exército confirmou que cumprirá a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal para afastar o tenente-coronel Mauro Cid de suas funções. De acordo com o comunicado do Centro de Comunicações Social do Exército, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro ficará agregado ao Departamento-Geral do Pessoal sem ocupar cargo e exercer função. Antes de ser preso, Cid atuava no Comando de Operações Terrestres. E já outra matéria na tela. Urgente. Aras desautoriza Moraes e diz que delação conduzida pela PF não tem validade. É isso mesmo. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu um puxão de orelha publicamente no ministro Alexandre de Moraes. Pelo Twitter, Aras disse que a PGR não aceita a delação premiada conduzida pela PF. O Procurador-Geral da República disse ainda que a imprensa tem sido nociva à população brasileira. O ministro Alexandre de Moraes ignorou completamente o patrono da ação penal, o Ministério Público, para conduzir um inquérito em tom de suposta vingança pessoal de uma polícia comandada por Flávio Dino, que já declarou publicamente que esta PF está a serviço dos interesses de Lula. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.